Oi pessoal, nesse canal científico eu fiz uma dedução aqui da equação de Albert Einstein, tá? Deixa eu pegar aqui o ângulo. Ó, ele faz a integral força vezes distância, tá? Aí depois que é massa aceleração dx, aí fica massa dv dt dx, mdv dx dtv, tqv, tá? Então d de qv é dqv mais qdv, referencial 300 mil km por segundo, energia. Aí daqui você tem que a integral de d, a derivada de qv, passando para o outro lado, menos qdv, é igual q vai para fora, menos q vai para fora, integral de 0 a v, energia em joules. Puxa, é que o papel é meio grande. Então, peraí. Puxa, eu quero pegar o ângulo. Então, vem para cá. Pronto. Aí, eu fiz essa dedução aqui, né? Eu refiz a dedução de Einstein, né? Então, energia em joules é mais que dV, que vai dar aqui da integral de 0 a v dv mc2, não posso demorar muito, de energia mais mv vezes v de 0 a c, energia mais mc2, em repouso mc2. Aí você tem que matéria é energia condensada. Então, a matéria abriga grande quantidade de energia, então é a massa vezes o quadrado da velocidade da luz, tá? Aqui entra m0 sobre a raiz de 1 menos c0 sobre c ao quadrado, tá? E aqui igual a mc2, energia relativística, tá? Então tá aqui, tá certo? Por que eu fiz? Me deu o trabalho de fazer essa dedução. Deixa eu ver aqui. Isso aqui já é outra questão. Por que eu me dei o trabalho de fazer essa dedução? Espera aí, deixa eu guardar. Peraí. Por que eu me dei o trabalho de fazer essa dedução? Deixa eu acender um pouquinho mais as luzes. Peraí. Por que eu me dei o trabalho de fazer essa dedução? É claro que tem o urânio, tem que enriquecer o urânio, tem a centrífuga, tem que retirar o máximo, desequilibrar o máximo possível átomos de urânio 235, e aqueles nêutrons liberados vão reagindo em cadeia e você tem a explosão atômica, a bomba atômica, né? Mas a equação de Einstein é tão perfeita, porque, para mim, antes de Einstein tinha uma visão, depois de Einstein passaram a ter toda uma visão totalmente diferente. E todos seguem Albert Einstein, tá? De certa forma. Ele não era o maior QI era Gauss, mas ele conseguiu compor, teve esse mérito, que ninguém compôs. Então ele quis dizer que matéria se transforma numa grande quantidade de energia em joules. Então, 1 kg vezes o quadrado de 300 milhões, né, de metros por segundo ao quadrado dá energia em joules. Então, uma pequena quantidade de matéria gera grande energia em joules, foi isso que ele descobriu. Depois aperfeiçoaram isso, foram lá em laboratório, centrífuga, não sei o que, você tem que desequilibrar o de urânio, tem outros componentes, enfim. Mas eu vou mostrar um vídeo para você que mostra a eficácia da equação de Einstein. Modéstia à parte, eu estudei com os alemães em Petrópolis, e um alemão, dois alemães, dois irmãos, um trabalhava a bordo de um porta-aviões americano e o outro trabalhava
dava aula de relatividade para a gente. E depois eu me aprofundei em relatividade, né? E perto da velocidade da luz futura, acima da velocidade da luz, a aceleração negativa passada, a impossibilidade de ir para o passado, pelo menos por enquanto, e a deformação do espaço-tempo pela massa, pela matéria, né? Mas o que eu quero focar aqui é que a equação dele está perfeita. Ele entrou com quantidade de movimento, tá certo? Eu não quero entrar em outros assuntos, tá? Tempo existe, tempo não existe. A gente é hoje o que foi ontem, vai ser amanhã o que é hoje. A gente tem que viver bem o instante de hoje, tá? Enfim. Mas qual é a grande peculiaridade? Porque uma quantidade de matéria, vamos supor essa caneta, ela produz uma quantidade de energia em joules muito grande. E isso é incontestável. Só esse cérebro mesmo para ver isso, porque os outros, falar francamente, seguiram ele, todos eles usam Einstein. Todos eles. Tá? Enfim, deixa eu mostrar aqui numa tela o que acontece com uma pequena quantidade de matéria. Por exemplo, se um asteroide bater só um minutinho. Qual é o planeta, hein? Júpiter, por exemplo. Se você simular um asteroide batendo em Júpiter, até por IA, né? Porque, com todo respeito a IA é uma grande enciclopédia, mas nada vai substituir o raciocínio humano. A IA é uma grande mão de obra, é uma grande ajuda junto com o raciocínio humano, tá? É uma grande enciclopédia que ajuda demais, junto com o raciocínio humano. E Einstein não tinha IA. Então ele viu que uma pequena quantidade de matéria produz grande quantidade de energia. Então olha esse vídeo que eu vou mostrar rapidamente, se eu não me perder aqui, que eu confesso que eu não sou muito bom em computador, tá? Eu sempre fui razoavelmente bom em física e matemática. Modéstia à parte, tá? Eu não quero contar a minha história. 10 anos em ferrovia, 10 anos em plataformas. Fui vários anos projetistas vinculado à área ferroviária. Porque as ferrovias, elas têm origem na Irlanda. Não é nem nos Estados Unidos, não. Origem na Irlanda. O padrão universal das ferrovias. Bitola, a via permanente, bonde de impedância, Baltrush, não, Baltrush já é em navio, que eu peguei a área naval também, mas bonde de impedância, frenagem pneumática, os 72 VCC de bordo de uma locomotiva, o princípio de Carnot, agora elétrica, o terceiro trilho, bonde de impedância, a sinalização, a tração, motores de corrente contínua, o chopper, regulação eletrônica na rotação, e também as partes de linhas de transmissão, né? Que só um detalhe, a linha de transmissão, quanto maior a tensão, menor a perda. A potência ativa é raiz de 3 vezes cosseno φ. Mas lembre-se que na carga é diferente, tá? Por exemplo, na transmissão, quanto maior a tensão, menor as perdas, na transmissão. Mas na carga, por exemplo, um split que trabalha em 220, ele vai ter que ter um maior isolamento, então maior a perda. Vamos por aí. E KVA raiz de 3 vezes fase, é raiz de 3 vezes é raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes fase neutro. Então vai dar raiz de 3 vezes raiz de 3. Então é a potência aparente se equilibrado por 3 pela tensão fase neutra. O camarada tem 3 fases, ele segura aqui ao chão, não tem problema. Ele segura aqui no outro, tem problema. Por quê? Há uma defasagem angular, com números complexos. Então existem vários detalhes aí que eu não quero entrar no assunto. Você tem
cálculo de curto-circuito que foi projetado para você resolver computacionalmente um sistema desequilibrado, com sequência positiva, negativa e zero. Aí você tem o curto-circuito monofásico, trifásico, trifásico terra, bifásico, pode acontecer um bifásico terra. E o pior deles é o trifásico, não é o monofásico não. E um curto-circuito num disjuntorzinho é diferente. É só V igual a RI. Porque quando você fechou o curto aqui, sumiu a carga. Então você só tem a impedância de ida e volta do cabo. V igual a RI, a impedância em ohms por quilômetro vezes quilômetro, transformando as unidades. Você só precisa da impedância do cabo, tá certo? E dividir a tensão 127, 220, então é diferente, a transmissão é diferente na carga, tá? Bom, mas eu quero mostrar que esse gênio, que tá para aparecer outro, ainda não vi, eu sou infinitesimalmente burro do lado dele. O que eu observei e eu refiz a equação que ele fez, às vezes tão criticado, coitado, porque o Einstein não tinha ajuda de praticamente ninguém, era sozinho. Eu acho que morava com a sogra. E ele tinha que ficar estudando, estudava sozinho. Então, uma pequena quantidade de energia, de matéria, produz uma grande quantidade de energia e bate com E igual a mc2. Deixa eu botar aqui na tela para vocês darem uma olhada, para o vídeo não ficar muito longo. Deixa eu ver se eu não erro aqui. Olha só. Se um asteroide bater, uma pequena quantidade de matéria, o que acontece? E isso provoca uma nuvem na atmosfera que impede a entrada do Sol, era glacial, que é a hipótese do desaparecimento dos dinossauros. Olha lá, ó. Essa matéria se transformando em energia, ó. É o E igual a mc2 de Albert Einstein. É claro que ele fez a especial, a gravitacional, o espaço, a matéria deformando o espaço-tempo, tridimensional curvo, a luz fazendo curva, os black holes que nem a luz escapa, os buracos de minhoca, o condensado de Bose-Einstein, a mecânica quântica, também teve a cooperação de Planck e Lorentz. Então, enfim, vocês notem que uma pequena quantidade de matéria, o que não provoca a nível de, o que não provoca a nível de liberação de energia, ó. Certo? Então eu não posso falar todas as teorias aqui, mas eu estudo há muitos anos essa parte de relatividade. E se você vê uma pedra caindo num trem, dentro do trem, ela desce vertical, fora do trem ela desce parabolicamente. Então é relativo. Mas olha só, um asteroide relativamente pequeno batendo numa superfície de, eu esqueci o nome, de um planeta aí, e olha o que acontece. Tá? Então, para vocês verem que a equação de Einstein está certinha, eu vou aqui desligar aqui, vou ver se eu paro aqui, dá mais uma, ó. Bom, deixa eu, como é que eu faço agora? O que eu faço aqui? Minimiza aqui e amplia aqui e volta para eu aqui. Então, eu quis mostrar, eu quis mostrar que a equação desse gênio estava certinho. Ele não tinha grandes notas, não. Ele foi até reprovado no colégio. E algumas vezes. Mas ele teve a sacada de que e ele deduziu uma pequena quantidade de matéria é igual àquela matéria
vezes o quadrado da velocidade da luz dá uma energia em joules incomensurável. Tá certo? Para vocês terem uma ideia da equação de Albert Einstein, porque parece que a bomba atômica foi desenvolvida por um outro. Sim, mas eles só ficaram sabendo do potencial do núcleo graças a E igual a MC2. E ali não é bomba atômica não, ali é asteroide. Provoca uma fusão nuclear, ó, o mesmo efeito, que é o que provavelmente aniquilou os dinossauros, porque formou uma nuvem de fuligem, o Sol não entrava, entrou uma era glacial. Então a equação dele não se aplica só na bomba, não, se aplica num asteroide se pegar aqui na Terra. E não sou eu só que sou admirador de Albert Einstein, é o mundo inteiro. Tá? Com todo respeito, ninguém viu o irmão Wright decolar, ninguém viu. Viram Alberto Santos Dumont com propulsão própria decolar. Isso todo mundo viu. Agora eu pego um estilingue, vou jogar uma pedra, voei, mas deixa isso pra lá. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando em religião, futebol e política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e seus agnósticos. Aliás, Santos Dumont usou um gênio, usou o motor Peugeot, e é dentro do ciclo de Carnot. Que o ciclo de Carnot, no T1, 2, 3, 4, no 4 por 1, você tem uma pequena variação volumétrica, um aumento de pressão e uma variação de temperatura. Então, quando o pistão bate aqui, ele volta. Foi o que Carnot descobriu. Veio o Peugeot na França. O Santos Dumont botou esse motor no aeroplano dele, saiu do chão, se manteve quanto queria e desceu. E fez as manobras que tinha que fazer. Agora, se botar o camarada num estilinha, ele vai voar também. Isso é palhaçada. Mas deixa. Tá? É claro que ninguém vai botar azeitona na empada de ninguém. Enfim. Não estou falando de religião, futebol ou política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Esse canal é científico. Eu fiz esse vídeo para vocês verem o poder da E igual a MC2. Que não é só no enriquecimento do urânio. É também se um asteroide bater numa superfície de um astro. Vai ter o mesmo efeito. Ok? Me permitam. Eu vou desligar a câmera. Muito obrigado. Nesse canal científico. Me permitam. Obrigado, boa noite. Eu vou desligar a câmera.